Hoje estamos com mais um episódio de Café e Convidadas sobre mulheres que aprenderam a recomeçar. Um tema muito importante sobre recomeços. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Isabela Bonaldo. Ela é ministra da nossa igreja. Nós somos da mesma igreja, Igreja Verbo da Vida, Pedra de Guaratiba. A Isa, como eu a chamo, né? Nós temos amizades para isso. A Isa, ela é esposa do pastor Ivan. Ela tem 3 meninas lindas e hoje ela está aqui para falar um pouquinho da história dela, de como ela viveu, da transformação que houve na vida dela. Ela veio de mudança de uma outra cidade. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa mudança, como é esse recomeço, né, numa outra cidade, como que foi essa transformação de local, com filhos. Conta pra gente, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que estão assistindo. Amém, amém. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer pela honra e a oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa. Eu acredito muito no poder daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e eu creio que essa instrução que você recebeu para esse tempo é algo muito poderoso mesmo, que vai alcançar a vida de muitas mulheres e homens também, todas as pessoas que vierem a ser alcançadas por esse propósito que é estar aqui à mesa e falar de coisas preciosas que o Senhor foi fazendo nas nossas vidas. Verdade. E que hoje a gente pode testemunhar, né, da bondade dele, da fidelidade, do amor, e é para isso que a gente vive, né, para transmitir esse amor com o qual nós fomos amados. E eu estou me sentindo muito amada com essa mesa, com essa recepção, com esse convite, com esse carinho. Meu, nossa, então, honra muito minha. obrigada. Você é muito especial para a nossa família. Você Amém. sabe disso, você, o pastor Ivan. Então, assim, você não poderia deixar de estar aqui no início desse projeto, porque você faz parte disso também. Então, eu quero que você sinta à vontade. Você está em casa. Amém. Tá Já bom? estou me sentindo à vontade em casa. Você falou, né, para eu falar um pouquinho a respeito de como foi nossa mudança para cá. E é o Senhor mesmo que nos conduziu desde o início. Nós morávamos, para quem não sabe, nós morávamos no Paraná, éramos de Palotina. E o começo, né, da nossa história foi tudo muito nada convencional, né? Eu e Ivan, nós nos conhecemos, eu ainda adolescente, com 16 anos, não estávamos, né, nos caminhos do Senhor, acabei engravidando com 16 anos. Então, eu acredito que o primeiro recomeço da minha vida foi aí, uma adolescente grávida aos 16 anos, tendo que recomeçar, né? Porque enquanto as minhas amigas estavam decidindo qual faculdade iria fazer, eu estava ali no 3º ano do ensino médio, grávida, barriguda, e recomeçando, né, a minha vida. E eu passei por isso também. Nossa história, né? Nossa tem história bastante coisa bastante comum. E foi desafiador, mas graças a Deus que... E assim, é uma posição mesmo de você decidir recomeçar, porque a gente não tem outra escolha. Então, quando eu olhava para trás, eu pensava assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer com essa informação, né? Com esse contexto de vida agora que eu tenho, de mãe, a partir de responsabilidade. hoje. Eu me lembro até hoje o dia que... Porque logo quando eu engravidei, logo quando a Isis nasceu, nós passamos a morar junto. Então, eu me lembro certinho um dia que eu tava em casa, assim, na minha casa, com a Isis no colo, pequenininha, começando ali a cuidar de uma casa, um casamento, uma filha nos meus braços, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Até esses dias eu tava morando com a minha mãe, fazendo no ensino médio, tendo, né, uma vida sem nenhum tipo de... obrigações, né? Sim, tão sérias. É totalmente diferente, Isso. Né? Vivendo como filha, agora tem uma filha para cuidar. Exatamente. Então, tive que ali recalcular tudo, né? Sonhos, planejamentos e tudo, enfim. E logo quando nós começamos, né, o nosso relacionamento, Ivan chega para mim, a gente já na nossa casa, Ivan chega para mim e compartilha comigo que ele tinha... vícios que ele não estava conseguindo superar, né? Questão com drogas, enfim. E eu me lembro que aquela informação, assim, quando chegou para mim, eu falei, meu Deus, a gente ainda, né, não estávamos nos caminhos do Senhor, e eu pensei,
meu Deus, e agora? Só que, engraçado que em nenhum momento eu conseguia pensar na possibilidade de desistir dele. Que legal. Então, eu acredito que desde ali o Senhor ia me comunicando coisas, mesmo sem eu entender que era Ele falando comigo. Sim. E hoje eu olho para trás e vejo que foi Ele quem... A mão dele sobre tudo, que não me deixou desistir desde lá, porque sempre que eu pensava na nossa família, sempre que eu pensava nele, me vinha uma alegria mesmo que estava proposta. A paz, né? Exatamente. A paz que excede todo entendimento. Eu falava, meu Deus, eu não posso desistir. Porque vinha no meu coração, vocês ainda vão desfrutar de algo maravilhoso. Só confia em mim, não desiste. Uau, que legal. E hoje eu sei que era o Espírito Santo já falando comigo, né? E depois de um tempo, nós nos batizamos e... começou, né, o processo de transformação na vida do Ivan, e eu me lembro de vários dias em que eu precisava recomeçar do zero, até a confiança nele, né, porque haviam recaídas e um processo muito longo que a gente passou. Às vezes as pessoas olham pra gente, pra nossa família hoje, nem tem noção, nem imagina, né? E como é maravilhoso, né? A gente passou. Como é maravilhoso você falar disso, porque às vezes, exatamente como você falou, às vezes as pessoas olham e elas não têm consciência daquilo que vocês passaram. E aí serve de testemunho, de não desistir da família, de crer que, né, nesse caso de vocês, havia um plano, um propósito de Deus, exatamente. E vocês chegaram até aqui, porque houve de ambas as partes a vontade, o querer, a decisão diária, todos os dias de não desistir um do outro, né? Muito isso legal aí. E começamos, né, nossa caminhada na fé, nos envolvendo nas coisas da igreja, aprendemos muito, né, a respeito daquilo, qual era a vontade do Senhor para as nossas vidas. E resumindo, né, um pouquinho da parte do processo, nós estávamos congregando em Cascavel, que não tinha Verbo da Vida lá em Palotina, então era 100 quilômetros, a gente ia toda semana lá, começamos um curso bíblico, porque não tinha rema ainda, e nós fazendo esse curso bíblico, até que chegou, né, primeiro no coração do Ivan, eu fiquei bem resistente a princípio à direção de nos mudar para o Rio de Janeiro, para vir fazer o rema aqui, enfim, eu não me lembro o dia que ele chegou falando isso para mim, eu falei, você tá doido? Imagina, a gente com uma vida ali completamente já estabilizada, né, as coisas já se encaminhando, financeiramente, profissionalmente. Ivan tinha uma academia com o pai dele, eu ajudava ali, logo depois a gente abriu uma loja no ramo fitness ali do lado também, então acabou que a gente estava muito bem, muito confortável ali com a nossa família, éramos vizinhos da avó do Ivan, minha sogra também morava pertinho, então todo dia era cafezinho na casa dela. Coisa boa. Elas curtindo a Isa, e aí Ivan chega, amor, o Senhor falou comigo, meu coração, né, se conectando, a gente já ouviu algumas ministrações do pastor Edmilson, que o irmão do Ivan ia gravando áudio e mandando para ele, que na época ele estava morando aqui no Rio de Janeiro. Sim. Enfim, e ele chega para mim e fala, amor, o que a gente vai fazer lá no Rio de Janeiro? Eu lembro que eu sempre falei assim, as últimas cidades que eu moraria na minha vida é Rio de Janeiro e São Paulo, porque a gente tem uma visão daqui diferente, que você não tem noção do que a gente aparece lá pra gente. Então, a nossa visão de Rio de Janeiro era uma coisa assim, fora de cogitação. A gente morando no interior do Paraná, uma cidade pequena, calminha, tudo tranquilo. E ele começou com esse negócio de vir pro Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, vai ter que falar comigo então. E na época eu também era maquiadora. Então eu conciliava, né, essas coisas, e eu amava aquilo que eu fazia. Era o meu, quando eu tava lá no salão maquiando, era o meu momento, assim, que eu, meu Deus, amava. E aquilo era como se fosse um Isaac pra mim, sabe? Até que chegou um dia que eu tava lá no salão maquiando e aquilo perdeu a graça de um jeito. Nossa. Que eu falei, gente, mas eu gosto tanto de estar aqui, eu gosto tanto de maquiar, de fazer isso. É algo que me faz tão bem, que me renova. E aí um dia eu tava lá, a graça simplesmente parece que acabou para aquilo. Eu olhava pro lado, não tinha mais brilho, não tinha mais nada. Naquele momento, o Senhor falou comigo que você tava apegada nisso daqui, em várias outras coisas. Então, acabou. Tô começando por aqui, só para você ver que é uma direção minha.
E quando a gente tem uma instrução do Senhor, é muito difícil a gente resistir. Não tem como. Meu Deus. E eu lembro que meu coração foi vindo pra cá também, estando lá ainda. Então, eu e o Ivan, quando a gente pensava na possibilidade de ficar lá, já não tinha mais aquela graça, aquele brilho. E eu falando, amém, pai, entendi, é isso mesmo, então vamos pra lá. Aí nos mudamos pra cá, minha família, tanto a minha família, tanto a do Ivan, ninguém entendendo, né, aquilo, porque imagina, só quem tem a instrução que sabe. É que sabe, porque quem tá ao nosso redor, que ama a gente vê as coisas da forma natural, não entende, né? Poxa, tá aqui com a tua família, tem tudo, uma cidade tranquila, vocês estão bem financeiramente, né? Estruturado de certa forma ali, seguindo o caminho de vocês. Que vocês vão abandonar tudo pra ir pro Rio de Janeiro, fazer rema? Que é isso? Pra quê? Pra que tudo isso? Eu lembro que falava muito isso. Pra que tudo isso? Pra quê? Pra que é tanto envolvimento? Pra que tanta doação, tanta entrega? Só quem foi só quem sabe muito perdoado, muito amado, sabe o constrangimento que é assim, o amor do Senhor por nós, e fica irresistível seguir as instruções dele. É verdade. Então, nos mudamos pra cá e, assim, tivemos que reaprender. A gente não conhecia ninguém, exceto o irmão do Ivan, que estava jogando futebol por aqui. E ele estava passando uma temporada aqui, então a gente precisou fazer novos amigos. Algo que doía muito meu coração quando eu pensava em se mudar para cá era o fato da minha filha, que até então era só uma, né? Era só Isis. Era o fato da minha filha estar longe da família. Longe da avó. E Deus, ele foi tão gracioso, tão incrível com a gente, que ele foi acrescentando família mesmo pra gente, sabe? Pessoas que pegavam a Isis assim e tratando como sobrinha, como neta. Como neta. Verdade. Hoje a gente tem, né, uma família que nos adotou, literalmente. Que foi a Ana e o Paulo. E eles foram, assim, um refrigério mesmo para nós, além de tantos amigos que o Senhor foi nos acrescentando nesse tempo, que é a nossa família aqui. Sim. Então, quando a gente decide recomeçar debaixo de uma instrução do Senhor, debaixo de um direcionamento do Senhor, é um lugar de total confiança nele, porque a gente literalmente abre mão de tudo aquilo que a gente tinha como seguro, como zona de conforto, para conhecer algo que o Senhor tem para nós, né? Igual quando Deus chega lá para Abraão e fala, confia em mim, deixa tua terra para tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar. Então, ele não sabia para onde que ele ia, ele não sabia como que ele ia chegar lá. O que ia acontecer. Então, esse lugar é um lugar de total dependência no Senhor. E foi isso desde o início, sabe? A gente dependendo do Senhor completamente. Ele nos surpreendeu em tudo. Tudo que a gente tinha, assim, como expectativa, como próprios cuidados comigo, com a nossa família no geral, com a nossa filha, que a gente tinha só a Isis na época. O Senhor nos supriu em tudo. Então, quando as pessoas falavam, e aí, como que tá aí? No sentido, querendo ter uma resposta, tipo, meu Deus, a gente negativa, tá tudo... né? Tipo, imaginando que era... Ou, às vezes, até no sentido, querendo que a gente tivesse uma resposta no... não, tá tudo... As mil maravilhas, o Senhor tem... o Senhor não, né? Mas assim, a gente tá ganhando bem, a gente tá bem estabelecido. Muitas vezes esse não era o cenário. Não foi esse o cenário. Tanto que uma das instruções que o Senhor nos deu nesse tempo era, a gente vendeu tudo que a gente tinha lá na loja, a gente vendemos os nossos móveis, tudo que a gente tinha. E eu lembro que a gente se mantinha aqui com o dinheiro que a pessoa que comprou a loja mandava pra gente todos os meses, que a gente fez um cálculo ali mais ou menos de quanto a gente precisaria. Mas, na realidade, quando a gente chegou aqui... Era totalmente diferente. Tudo diferente do que a gente tinha planejado. Imagino. Então, assim, teve um momento de falta, muitos momentos de falta. Então, às vezes a gente pensava, meu Deus, se a gente estivesse lá, estaria tudo ok, a gente ia estar num lugar de conforto, num lugar onde ia estar tudo ok, mas... A gente não iria, porque não ia conseguir. Então, muitas vezes, o cenário era completamente diferente daquilo que
que talvez a gente gostaria que fosse no momento, ou que até a nossa família gostaria que fosse, mas a gente só tinha isso no coração de, meu Deus, que bom que a gente tá aqui, que bom que a gente tá obedecendo, e com o tempo, assim, a gente foi vendo cuidado de Deus em cada detalhe mesmo. Eu até falei, ministrei na quinta-feira, eu falei, gente, teve um dia que minha filha tinha que levar um suco de uva na escola no outro dia, e a gente não tinha R$1 pra comprar o suco. E eu lembro que naquele dia o Ivan ganhou uma oferta, assim, do nada, né? Entre aspas, do nada. Aí ele chegou e falou... Enviada por Deus, nada enviada por Deus. Compra o suco de uva que tava precisando. Então, assim, foram muitos detalhes que a gente viu a bondade do Senhor. Então, é algo que a gente não negocia jamais, porque a gente criou uma dependência do Senhor e experiências com Ele que isso é o que nos mantém até hoje, assim, e é o que vai nos manter até Jesus voltar. É verdade. E é maravilhoso esse lugar de confiar, de entregar a vida, né? Porque quando a gente fala assim, eu entreguei a vida para Jesus, e aí quando ele fala que ele quer alguma coisa, você, né? Então, estar nesse lugar de confiar nele é entregar tudo para ele mesmo. E como você falou, ele falou, então tá. Ele começou a tirar do seu coração aquela vontade de você estar ali. As coisas já não eram mais importantes, porque havia algo maior, que era o chamado, que era o propósito de Deus sobre a vida de vocês dois, né? Que hoje, né, você tá lá na igreja, serve a igreja, o pastor agora é um pastor. Exatamente. Né? Deus foi cumprindo tudo aquilo que ele prometeu para vocês. Aí vocês tiveram mais 2 filhas lindas, né? E o Senhor veio a cada tempo mostrando para ele que a melhor decisão que vocês tomaram é o lugar de obedecer. Porque às vezes as pessoas, né, como você falou, olham para vocês e nem imaginam isso. Não. Eles falam assim, eles são daqui, que é tudo muito simples, para eles é fácil falar, mas mal sabe o que vocês passaram, né? E não imaginam o que vocês passaram, né? Porque não é confortável às vezes obedecer a Deus, assim. Às vezes a gente fala assim, né? Até a gente sempre ouve isso, quando, né, Deus te pede algo que você sabe que você, nas suas forças naturais, você não pode fazer, é porque de fato é Deus. É Ele. Não adianta eu falar assim, eu não poderia fazer isso, mas eu sei que Ele vai me levar naquele lugar. É isso né? aí. Quando eu comecei, Deus colocou no meu coração esse projeto, eu relutei muitos anos. Sério. Muito tempo. Porque a câmera era um ponto para mim difícil, né? E outras questões também. A gente, às vezes, espera um pouco a aprovação das pessoas. Claro. Né? A gente fica nessa coisa, inconscientemente. Por que vão pensar? Não sei o quê. E aí, durante todo esse 1 ano que passou da escola de ministro, fazendo hospedagem, cada hospedagem que eu tinha, que as pessoas falavam, poxa, por que você não ensina isso? Por que você não mostra? Né? E Deus sempre falou comigo sobre a família. E eu amo falar de família. Então, quando eu falei, é verdade, porque a gente sempre precisa crer que o Senhor é o Deus da unidade, Amém. É o Deus da família, é o Deus da comunhão, que a gente precisa disso na nossa casa. E eu vejo, né, você acompanho, né, e tal, a sua vida um pouco, assim, perto, e também a gente acaba vendo nas redes sociais que você posta, fazendo bolo com as filhas. Eu vejo que você tem essa coisa da mesa, a importância de vocês estarem sentados à mesa. E isso é muito importante, porque, por exemplo, a Tainá, quando ela tem essa memória, Giovana, muito muito forte, né, na cabecinha delas, porque era uma coisa que eu sempre procurava fazer. Sempre, eu não era cristã, mas eu tinha essa coisa da mesa, de estarmos em volta da mesa, porque era um tempo que a gente estava junto, porque eu trabalhava muito, elas estudavam também, eu saía muito cedo, chegava tarde. Então, todo momento que eu tinha com elas, para mim, era o momento da mesa. Então, era o tempo da gente estar junto, era o tempo... Né? E aí, quando a Tainá aceitou Jesus e ela
chamava a mesa para orar, para agradecer o alimento. E ela tinha 11 anos na época. E ela, mãe, vamos orar, agradecer o alimento, que foi o Senhor que nos deu e tudo. Então, aquilo ali ainda foi criando esses laços, sabe? Cada vez mais fortes. E eu vejo muito isso na sua vida, na vida do pastor, com as meninas. Você vê que elas são muito unidas também. O quanto isso é maravilhoso. E não poderia deixar de trazer você aqui para falar disso, porque eu vejo de fato que vocês vivem o que pregam. Isso é muito importante. Não adianta a gente falar uma coisa, a nossa vida ser totalmente ao inverso daquilo que a gente vê, que a gente prega, do que a gente fala. Nossas atitudes, em relação a isso, as nossas atitudes, elas precisam estar compatíveis com aquilo que a gente fala todos os dias, Com né? certeza. E eu vejo isso em vocês, assim, através da criação das meninas, né? O pouco, assim, que eu vejo elas ali, mas, assim, tem esse contato e eu vejo, cara, realmente tem algo diferente ali naquela família. Né? E isso é muito bom, né? Então, eu falei, cara, eu tenho que chamar a Isa também, pelo contato, né? A gente vai fazer 4 anos lá que a gente está lá na igreja e a gente... Foi uma família também que a gente se aproximou muito, foram vocês. Por conta da questão do ministério também, das coisas da igreja. Então, falei assim, ela precisa estar aqui. Amém. E eu valorizo muito isso, essa questão que você está falando, né? De estar à mesa. E não só nós, mas o próprio Jesus, né? Sim. O próprio Deus, quando você vê lá a criação do tabernáculo e tudo, você vê que já foi um projeto dele ali desde no início à mesa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um pediatra, que ele é bem referência aqui no Brasil, mas ele não é cristão até onde eu sei, eu acredito que não. E ele fala, porque ele aborda vários temas, né? Ele é sempre entrevistado por jornalistas, enfim, ele é uma referência no Brasil nessa área. E ele postou no Instagram, olha... Tem se eu não me engano ele usou o termo, tem uma pílula milagrosa, um remédio milagroso que você pode dar para os seus filhos. Aí ele falando que esse remédio vai fazer com que seus filhos cresçam com a identidade firmada, não vai ter tanto problema na escola em relação a bullying, vai ter índices baixíssimos de propensão a suicídio, a tantas coisas. Ele falando, né? E essa pílula não é o SUS que vai dar, e não tá disponível no SUS. Ele falou, essa pílula se chama Refeição em Família. Eu falei, uau! Exato. Falei, gente, olha só, algo que o Senhor nos deixou como princípio, e o mundo reconhece isso. E ele começou a citar vários estudos que foram feitos com famílias e estudando a vida das crianças e dos adolescentes que menos têm problema na escola, problemas sociais, emocionais, observando que essas crianças têm refeições em família. Então, assim, quando a gente olha para esse cuidado, para a mesa, para a comunhão, né, que Jesus tanto nos ensina... Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre identidade afirmada de uma criança, não só de uma criança, né? Porque enquanto a gente está aqui sentado na mesa com alguém, a gente está conhecendo a pessoa, a gente está conhecendo a história da pessoa, a gente pode ser acrescentados, mas a gente também é o momento da gente acrescentar a vida das pessoas e edificar a vida de alguém. Então, gente, é algo muito de Deus, é um projeto muito divino estar à mesa. É verdade. Né? Então, acho que a gente precisa muito valorizar isso. Eu sempre vejo você falando, né, sobre usar o que tem, não tem a ver com ter muito recurso, não tem, porque eu sempre cresci vendo a minha mãe sendo muito cuidadosa em relação a isso. Ela sempre foi muito excelente nessa parte. Então, eu lembro que... tinha uma época que fazia muito biscuit. Sim. Eu era pequenininha. E eu lembro quando ela ia... Às vezes, quando ia receber família em casa, ou época de Natal, eu lembro ela fazendo coisinha de biscuit pra colocar nos guardanapos da mesa. Olha isso. E era uma coisa que não era tão comum naquela época. E eu lembro de ter crescido nesse ambiente onde eu nunca vi uma panela na mesa, na casa da minha mãe. Então, eu já cresci muito com esse olhar com esses valores, né? Então, eu falei, meu Deus, não tem a ver com quanto você tem de louça bonita e coisa bonita. Tem a ver sobre você priorizar aquilo, sobre aquilo ser uma prioridade para você ter pelo menos uma refeição em família no dia. Eu e Ivan, agora a gente tá... Ivan
tá numa rotina muito intensa de trabalho, enfim, mas a gente prioriza. Não, pelo menos o jantar, o almoço a gente não consegue estar junto porque ele tá trabalhando, mas o jantar a gente senta à mesa. É a hora que as meninas chegam e contam todas as histórias do dia da escola. Mas como é bom, né? É maravilhoso. Elas estão ali, sabem que estão sendo ouvidas. Exatamente. Né? Os celulares não estão longe. E porque aí é fácil a gente estar também só com o corpo presente, né? E aí tá ali o celular, contato, elas estão sendo ouvidas. E quanto isso vai gerar nelas certeza de que são amadas, ouvidas. E isso é muito importante. Semana passada aconteceu um negócio muito interessante. Que uma moça mandou um áudio para Tainá, falando assim, que ela foi conversar com o Theo e falou assim, como é quando a sua mãe briga com você? Aí ele, briga? Eu não sei o que é isso. Olha só. Ele não sabia o que era briga. Gente. Aí ela explicou, aí ele falou, não, mas a minha mãe não briga comigo. Não tem isso, a gente conversa. Minha mãe conversa. Ou seja, ele sabe que ele é ouvido. E isso é tão maravilhoso, eu fiquei tão feliz. Que coisa mais eu falei assim, gente, que coisa linda, porque não existe briga. Né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que não deve haver gritaria, brigas dentro de um lar cristão. Né? Não em uma casa, mas um lar cristão muito menos. Com certeza. Né? Então, assim, eu falo, gente, que coisa linda. Né? E serviu de exemplo para ela. Ela falou, poxa, eu escuto tantas crianças e eu sempre ouço as crianças falando sobre briga, sobre que apanha, que isso, que aquilo. E aí, dentro desse contexto, ela não existe essa coisa. Não sabia nem o que era. Olha isso. O que é briga. Não sabe nem o que é isso. Que palavra é essa? Maravilhoso. Entendeu? Então, eu falei assim, gente, isso é muito lindo de ouvir. Eu fiquei muito feliz, assim, claro, né, que minha filha, meu neto, né, então, né, o Cleiton, a Tainá, estão ensinando um bom caminho para eles, né, para eles dois, né, que tem o Theo e o Tito. Então, assim, eu falei, nossa, isso é muito bom. Porque a gente ter essa certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Porque eles são o futuro, né? Suas filhas são o futuro. Claro, é a nossa próxima geração. A gente precisa investir, precisa. E se a gente não der a direção, quem vai dar? O mundo vai dar? Os princípios do mundo? Não. Tem que ser os princípios de Deus, aquilo que a gente crê. E que a sociedade em si também sabe. Só que alguns não aceitam, outros não querem ter trabalho, né? De ter esse tempo de educar, que realmente dá trabalho. É mais fácil você colocar tudo de qualquer jeito, fazer tudo vê aí, toma aí o celular, senta aí, um desenho na TV e acabou. Exatamente. Mas e o depois? E quando eles começarem a crescer e tiverem a vida deles, as decisões que eles vão precisar tomar, eles vão lembrar de tudo isso, de conversas, de coisas. Eu lembro que quando eu tenho uma imagem, a primeira vez que eu entrei numa igreja cristã, eu vim de férias de São Paulo, porque eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo, e eu vim de São Paulo para a casa da minha avó, que a minha avó morava aqui no Rio, e ela gostava muito de um pastor da igreja batista. E ele levava as crianças para EBF. E eu fui, e eu lembro da história que eu vi de Sansão, que foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus. Foi isso, eu era uma criança. Né? Então, o quanto, né, você está falando, a gente sempre tem as refeições, a gente sempre está junto, a gente prioriza, que tudo é o quê? Priorizar. Priorizar a família. Claro. Né? Deus deu a vocês a família. Sim. Então, como a gente não vai priorizar isso? Como eu não vou ter tempo com eles? Inculcando, né, na cabecinha deles. Exatamente. Quantas coisas estão acontecendo no dia a dia, a gente usar aqueles exemplos para, aconteceu assim, mas Jesus, ele nos ensina que a gente precisa, né, amar as pessoas. E conforme a vida vai acontecendo, né? E você tivesse olhado e falado assim, poxa, eu agora vou ter que me mudar, né? Vai ser uma vida nova, e não levar em consideração aquilo que o Senhor já tinha colocado no coração de vocês, né? Aquele testemunho se vocês não tivessem, ou estivessem vindo, mas com o coração, não na obediência, mas numa coisa, não, porque eu tenho que fazer, mas não, vocês se entregaram, não. Foi. Senhor, eis-nos aqui. A gente se permitiu ser treinado. Que foi essa a instrução que o Senhor nos deu. Vocês vão para lá para ser treinados.
Nesse tempo, vocês vão se dedicar exclusivamente a servir a igreja, a ONG Verbo Amar, ao qual nós servimos tantos projeto anos, maravilhoso, nossa. E essa foi a instrução que a gente tinha, ó, vocês não vão fazer nada secularmente, vocês vão depender exclusivamente de mim, e nesse tempo vocês vão estar servindo a igreja, a ONG, e vocês vão ser, é um tempo de treinamento. A gente nem tinha noção, né, de tudo aquilo que o Senhor ia fazer através de nós, da nossa família, mas o Senhor, ele literalmente, ele nos forjou nesse tempo, ele nos treinou em cada detalhe. Hoje a gente vive coisas, ou às vezes é colocado diante de algumas situações que a gente lembra, meu Deus, a gente foi treinado lá naquilo que a gente nem imaginava que estava sendo treinado, mas já era o Senhor ali, ó, nos dando ferramentas e instruções, porque sabia que a gente ia precisar. Então, quando eu falo que é um lugar de confiança nele, porque é um lugar onde a gente deixa para trás aquilo que a gente acha que sabe, a força que a gente acha que tem, exatamente. E a gente passa a depender completamente dele. Mas é um lugar maravilhoso, porque, né, falando sobre recomeçar, eu fiquei pensando muito em Pedro, porque Pedro era aquele que falava, não, Jesus, eu tô contigo. Não, ninguém vai matar você. Conta comigo. Eu tô aqui. Tô aqui. E aí, vai lá, chega no momento, o galo canta lá, Pedro traz Jesus 3 vezes. E aí você vê que ele volta pra onde era a zona de conforto dele, né? Vou voltar a pescar, isso não é pra mim. Eu imagino a condenação que ele não tava naquele momento, né? De ter negado Jesus. Só que Jesus, ele vai ao encontro de Pedro, ele faz uma refeição, olha o poder da mesa. Exatamente. Poder da mesa, né, da comunhão, e aí Jesus vai lá e afirma a Pedro. Pedro achava que ele era autossuficiente, achava que ele era forte, ele confiava muito no amor que ele tinha por Jesus, né? Mas aí chega Jesus na mesma proporção em que Pedro, né, caiu de certa forma ali, negou, Jesus vai lá e reafirma Pedro, né, mas mostrando não que Pedro não podia depender do amor que ele tinha por Jesus, mas no quanto Jesus amava ele. É verdade. E ele vai lá, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, reafirma o propósito de Pedro, chamado dele. Amém. Muito lindo. E é lindo demais, porque a gente vê que depois disso Pedro realmente entende quem ele é e quantas maravilhas e milagres que foram feitos através da vida de Pedro, quantas vidas foram impactadas através da vida de Pedro, quando ele reconheceu que não era na força dele, não era na autossuficiência dele, mas é uma dependência total de Jesus, de quem deu, daquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. E hoje eu me vejo muito nisso. Falei, meu Deus, tantas coisas que chega pra eu fazer que eu falo, ai, Jesus, como? Eu não sei fazer. Escolhe outra pessoa que é mais preparada. Não, mas olha, eu quero você. Fulano tem tão... Não. Mas aí ele fala, não, mas é você. Aí eu falo, amém, Senhor. O Senhor sabe que eu dependo de você. Se não for pra ser com a tua sabedoria, com a tua força, eu nem vou, porque eu sei que de mim não pode vir nada. Amém. Então, um lugar que eu, desde sempre, desde o momento que engravidei lá da Isis, desde o momento que passamos numa restauração ali no meu casamento, e hoje, meu Deus, a minha família é a expressão da bondade de Deus na minha vida. Amém. A palavra diz, né, que as misericórdias dele se renovam todos os dias. Todos os dias, quando eu olho para o meu marido, eu olho para as minhas filhas, eu falo, meu Deus, Senhor, é a sua misericórdia na minha vida, a sua bondade sendo expressa através da minha família, porque só poderia ter sido ele. Sim. E aí ver meu marido restaurado, ver meu casamento restaurado, hoje com mais 2 filhas, né? 3 filhas lindas que o Senhor me deu, e todos os dias eu vejo essa oportunidade de dependência dele, porque a gente sabe que para criar filhos e para fazer as coisas que a gente faz exige uma confiança total nele. Isso. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo só o Senhor mesmo, desde o início, nos treinando para um lugar mesmo de confiança nele, para que a gente pudesse soltar os barcos e viver confiando então, nele. Hoje, assim, se você fosse tivesse nessa época que você viveu tudo isso, assim, você lembra de algum versículo, algo na Bíblia que Deus falava com você constantemente nesse período? Você se lembra de alguma coisa assim? Que Deus falava com você
e era aquela coisa assim, repetidamente, para você não esquecer que era ele que estava falando, que era uma direção dele, que você precisava se manter naquele lugar de confiança. Existe esse? Existe. Eu me lembro que né, logo no começo na nossa caminhada com Deus e a gente vivendo aqueles processos, né, em relação ao Ivan e Sim. enfim, eu lembro que o Ivan escreveu um cartaz, 1 Coríntios 13, e ele colocou lá no nosso quarto. Eu falei, ele foi esperto, viu? Porque olha, Deus ali assim, ó. E uma instrução poderosa. Todos os dias eu acordava, eu ficava de frente para aquele cartaz e aí eu lia 1 Coríntios 13. E aí chegava lá, né? Versículo 7, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso realmente foi ali que baseou a minha permanência no Senhor mesmo, confiando em Deus, não naquilo que o Ivan poderia fazer. Porque houve muita frustração, até dele com ele mesmo. Sim, teve um dia que imagina. ele chegou pra mim e falou, amor, eu não sei se eu vou conseguir sair desse lugar. Então você tá liberada, você pode ir, você merece ser feliz. Eu falei naquele momento, falei, não, eu sei que você vai sair disso, eu sei que a nossa família vai ser restaurada e a gente vai ter momentos maravilhosos. Amém, como família. Que coisa linda. Foi. E eu me lembro todos os dias, eu leio aquele cartaz lá de 1 Coríntios 13 e aquilo. Logo cedo o Senhor falava comigo, falou, minha filha, não olhe para aquilo que natural, está acontecendo. Né? Confia nesse amor aqui que eu tô te ensinando a viver, porque é o amor do meu tipo. Foi assim que eu te amei. Isso. Então, que você consiga amar também seu marido, porque existe uma esperança, existe uma alegria que está proposta para você continuar. Então, quando eu penso sobre o amor ágape, né, o amor do tipo de Deus, eu me lembro logo desse cartaz que tinha lá no nosso quarto, que me fez legal. Que quando vinha circunstâncias que dava aquela vontade de desistir, os pensamentos vinham assim, eu me lembrava daquilo. Não, o amor, ele pode transformar qualquer pessoa. Amém. Ele me transformou, tem me ensinado tantas coisas. Então, quem sou eu para não acreditar nesse amor? Então, é algo que sempre eu vou lembrar. Foi norteada, né? O Senhor norteava vocês dois, né? Nós dois. Nessas verdades, né? Com certeza. E se hoje você tivesse, assim, que falar para uma pessoa que está nos assistindo agora, né, sobre tudo que você viveu, sobre esse recomeço que não foi um recomeço natural, né? Foi um recomeço em Deus. O que você diria para essa pessoa, assim? Falar assim, o que você falaria para ela, assim, da sua experiência que você viveu? Porque quando a gente vive uma circunstância como vocês viveram, e todo o testemunho que vocês carregam, né? Quando você fala disso, existe esse lugar, né, de fala, porque vocês provaram na pele, vocês viveram isso. Então não tem como, é diferente de uma outra pessoa falar. Ela pode até falar, né? Mas não vai ter essa ênfase, porque foram vocês que viveram, vocês passaram por isso, vocês superaram isso em Deus, vocês obedeceram. Então, o que você deixaria para uma pessoa, para assim, olha, isso aqui, o que você falaria para alguém que de repente está passando por isso? Às vezes está até com medo, né? Sim. De tomar uma decisão, achando que, não, como vai ser? Sim. Né? Eu vou sair daqui, da minha zona de conforto, né? Eu vou largar tudo, como vai ser minha vida agora? E às vezes está presa em algo que Deus já está dizendo, cara, larga isso aí, isso não é mais para você. Eu tenho um novo plano, né? Eu sei o bom plano que eu tenho sobre a sua vida. E aí a pessoa está lá, e a pessoa está lá, mas como que... Eu creio muito nisso, que, né, Deus fala sobre a sua palavra e também usa pessoas nisso. A gente ouve uma palavra e a gente é testificado por dentro que veio de Deus aquilo. Então, se você... Fique à vontade, fale o que você deixaria para alguém assim hoje que está nesse processo de mudança, ou talvez nem seja uma mudança física, né, assim, de local, mas que seja uma mudança por dentro. Tudo, né, todo o tempo a gente está recomeçando, sim, né? Então, fala o que você... Olha, se tem uma palavra do Senhor, se existe um direcionamento da parte do Senhor, confie com todo o seu coração, com todo o seu entendimento,
sabe? Não confie naquilo que você tem como zona de conforto, porque é um lugar bom. Mas o lugar que o Senhor tem preparado para nós, e quando Ele nos direciona a um lugar, é incomparavelmente melhor. É um lugar onde a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente é acrescentado com graça, sabedoria, favor. A Débora falou, ministrando domingo, ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, que o barco no cais, ele tá seguro. É um lugar ali, né, de águas tranquilas. Verdade. Mas barco não foi criado para ficar no cais. Ela associando, né, com uma vida onde a gente se deixa fluir, né, no fluxo do Espírito, daquilo que o Senhor tem para nós, confiando nele, confiando nos próximos passos dele. E então, um lugar de zona de conforto é um lugar bom, mas está debaixo da vontade do Senhor para nossa vida, para nossa família, para a vida profissional, para tudo. É um lugar muito seguro, onde a gente tem experiências com Deus, onde a gente prova da bondade dele, né? Uma perseverança que a gente vai aprendendo nele, que vai trazendo experiências com ele. E a gente olha e fala, meu Deus, se Deus me tirou daqui, se Deus fez isso comigo, se Deus transformou isso na minha vida, ele é capaz de qualquer coisa. Então é um lugar onde a gente se rende, onde a gente tá num lugar de confiança total nele. Então, se existe uma palavra, um direcionamento, confia. Confia, não fica pensando em como vai ser, né? Porque o Senhor, ele vem com provisão diária, assim como era lá o maná todos os dias. Todo dia. Dependa de mim, você vai experimentar do sobrenatural de Deus. Como eu experimento todos os dias, eu acredito que você também. Com certeza, então, todos os dias. É um lugar maravilhoso e, assim, não desistir. Foi uma palavra que a gente ouviu logo quando a gente chegou aqui no Rio, do pastor Edmilson, uma conversa, ele falando, ele falando das experiências que ele já teve, né? Até como o próprio apóstolo Bud, ele falou uma frase que na hora que ele soltou, a gente se agarrou assim, que foi que nos manteve muitos dias difíceis que a gente passou aqui. Ele falou assim, o ponto alto da fé é não desistir. E realmente, tiveram muitos dias em que o nosso maior ato de fé era o simples fato de não desistir. Então, quando você não desiste daquilo que o Senhor tem para você, você vai chegar em um bom lugar, onde você vai provar de tudo aquilo que ele preparou pra gente, mas que a gente só vai desfrutar se a gente não desistir. Então, acho que seria isso. Não se apegue à zona de conforto e não desista. Se você tem uma palavra, não desista. Confia nele. Glória a Deus. Esse foi um tempo tão maravilhoso. Isa, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite. E assim, eu tô muito feliz de verdade de você estar aqui, porque eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas através da sua vida, daquilo que você viveu. Eu creio demais nisso, porque as pessoas precisam ouvir que Deus, ele não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo Deus. Porque eles falam assim, mas e agora? Deus, ele continua no mesmo lugar, ele continua sendo o mesmo Deus, a gente só precisa confiar. Se você tem, como você falou, se você tem uma palavra, confia e pronto. Então, eu tenho um presente para te dar, na verdade, 2. Ai, meu Deus, que lindo! Esse presente é um presente, já que a gente está falando de mesa, para você virar a mesa, como você tem, né? Vocês são 5 pessoas, então eu comprei esse presente para você. Muito obrigada, já posso abrir agora? Pode abrir. Ai, gente, meu Deus. Você vai, toda vez que você fizer uma coisa que eu sei que você faz muito com as meninas, que eu já vi, você vai lembrar do Bom Dia Café e Versículo que você teve aqui. Oh, meu Deus. Isso. Pra colocar bolo. Eu sei que você gosta. A gente ama fazer bolo lá em casa com as crianças. Ai, com certeza eu vou lembrar de você todos os dias. Você vai, falei assim, ela vai lembrar. Poxa, muito obrigada. E esse aqui é um voucher no valor de R$150 do Estúdio DG, da Débora Gomes. Deus. Aqui. Ela deu para você. Ai, gente. Para você ter um tempo de cuidado no salão. Amém. Que é muito bom, muito importante a gente também
se cuidar, né? Ai, com então, certeza. São dois gente, presentes. Ela Meu Deus do céu, que honra, que carinho. Tô muito Você- feliz. A mãe, né? Ama essas coisas. Não é? Tempinho pra Pra ser gente se cuidada. cuidar, né? Ai, É muito gente, bom. que presente Aí maravilhoso. Muito ela obrigada. abençoa Obrigada, todas Débora. as meninas aqui. Então, Glória a Deus. queremos agradecer ela, também a MIP Geradores, que está sempre aqui nos prestigiando, né, honrando esse tempo de mesa a qual Deus nos colocou, trazendo a mesa como um lugar de evangelizar. Eu também tenho uma lembrancinha pra você lembrar de obrigada. mim toda vez que você usar. Obrigada. Você falou que é um cheirinho pra... É um perfume, Pra- home spray, né, que fala, um perfuminho pra que bom. casa. Toda Gente, vez eu que amo você usar, você lembrar de mim. Eu vou amar, com certeza. Eu amo cheirinho de casa, adoro cheiros pra casa, gente, é muito bom isso. Você entrar em casa e saber que a casa é sua, Com não certeza, é? É muito bom. demais, muito bom. Muito obrigada, Isa, por tudo. Obrigada pela sua disponibilidade, seu coração de você estar aqui. Eu que agradeço, Você, meu Deus. eu sei como que é uma mãe com 3 crianças, com tantos afazeres, né? E você se disponibilizou para estar aqui. Então, obrigada, de É verdade. Uma honra pra Então, mim. estamos aqui para agradecer você também, que está nos assistindo, que você seja edificado através da vida da Isa, Amém. que você possa crer nessas verdades a quais ela viveu e ela está aqui para testemunhar para você de que Deus, ele é um Deus que tem um lugar bom para nós, um lugar de Com segurança, que você possa crer nessas verdades, se você, como ela falou, se você tem uma direção, se você sente que é algo do Senhor para sua vida, sobre um recomeço. Então, não temas, confia no Senhor, que Amém. existe Vale um a lugar pena. seguro para você. Vale a Vale a pena, né, Muito Isa? a pena. Vale a pena. Obrigada. E compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa estar acompanhando. A gente vai ter várias convidadas, muitas coisas legais aqui. E nós esperamos você para o próximo episódio.